grande oportunidade, agradecendo ao André Luiz, né, onde quer que ele esteja, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né, o seu carinho em trazer-nos esse livro, né? E assim nós nos reunimos mais uma vez para conversar, para refletir, né, para nos ajudar através das experiências de cada um, através das nossas opiniões individuais, que possamos estar abertos, mente e coração, que saibamos ouvir a opinião de cada um com o intuito de estar sempre aprendendo, né, sem nos deixar levar pelo julgamento, né? Aquelas pessoas que estão no nosso curso, que não tiveram a oportunidade de, talvez, não tiveram o tempo necessário para ler. Agradecemos a elas, mesmo assim, pela presença. Agradecemos aqueles que possam ter estudado um pouquinho mais para trazer as suas experiências de acordo com o que leram no livro. Muito obrigado. Agradecemos a todos, agradecemos principalmente ao plano espiritual, a Deus, por toda essa dádiva em nossas vidas. Amém. Que assim seja. Amém. Obrigado, Dene. De nada. Antes da gente entrar, eu recebi hoje uma solicitação de uma pessoa para participar no grupo, mas eu não a conheço e eu não sei quem é. Não sei se alguma de vocês sabe quem é essa pessoa. O nome dela é Daniela Pena. Alguém conhece ela, gente? Vocês estão vendo aí, né? E ela pediu para participar do grupo. Não sei De quem onde que ela é, Marcos? Não, como ela não é minha amiga, eu não consigo ver muita informação dela. Eu sei que ela estava aqui em Nova York, que ela postou aqui que estava, mas eu não conheço. Efetivamente eu não conheço. Vamos aguardar para ver. Quem seria, né? Oi, Marcos. Oi. Eu tenho uma amiga lá de São Paulo que ela me pediu uns endereços daqui de New Jersey e eu fiquei de passar para ela. E eu havia falado para ela sobre esse curso, né? Só que ela não me pediu mais informações. Então, quer dizer, essa daí está lá em São Paulo, a não ser que seja alguma amiga dela. Eu posso verificar com ela e depois eu te informo. Vamos ver, porque realmente eu não conheço. E como é um grupo fechado, a gente fica meio aguardando, né? Eu vou confirmar com ela, depois qualquer coisa eu te digo. Perfeito. Mas é isso aí, gente. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje, então, nós vamos dando continuidade ao nosso estudo, não é? Infelizmente, algumas pessoas hoje já avisaram que não poderiam participar, mas nós estamos gravando e aí depois o pessoal pode ter acesso, não é? Vamos pôr aqui. Então, a primeira pergunta é o lar em nosso lar é muito diferente do lar terreno? E quem gostaria de comentar? Temer, você precisa ir no oculista. Oi, Marcos. Opa, fala, meu amigo.
Olha, o lar terrestre é que de há muito tempo se esforça por copiar o lar do nosso lar. Assim, tá no livro, né? É bem interessante, né? Uhum. E, Ele, inclusive, eu copiei algumas coisinhas, se eu puder estar falando aí. fica à vontade. Ah, então ele fala, né, que os lares do planeta Terra, do plano físico, é que estão tentando copiar o lar da forma que é no nosso lar, né? Mas os casais da Terra, com raras exceções, ainda estão a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargas da vaidade pessoal, povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Em poucas palavras, né, no plano físico, os casais, até no momento que antecede o casamento, procuram se... Eles ainda se procuram, né? Mobilizando os máximos recursos do espírito. Porém, após o casamento, o homem e a mulher atravessam os véus do desejo e caem nos braços do velho monstro que tiranizam corações. Não há mais tolerância, não há fraternidade. Apaga-se a luminosidade do amor. O casal perde a camaradagem e o gosto de conversar. Os mais educados até se respeitam. Os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Por mais que unam os corpos, as mentes vivem separados em rumos opostos. É mais ou menos a ideia que o livro traz do lar, as diferenças. Muito bom, obrigado, Dene. Muito bom. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Então vamos observar aqui o que os organizadores lá trazem para nós, né? Como o Dene colocou, né, em grande parte, né? Laura, olha, a Neucina conseguiu entrar. Meu Deus, que maravilha, hein? Laura disse a André que ela, como todos em sua casa, tinha atribuições fora do lar. As finalidades da colônia residem precisamente no trabalho e no aprendizado. A organização doméstica em nosso lar é idêntica à Terra? A essa pergunta de André, Laura respondeu: o lar terrestre é que se esforça por copiar nosso instituto doméstico, como o Dene colocou. Profundos ensinamentos sobre o lar terrestre, bem como sobre o papel da mulher no mundo, foram transmitidos então a André Luiz. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas, disse Laura, que acentuou o valor do serviço maternal em qualquer plano ao revelar: quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Realçando a importância do trabalho, a mãe de Lísias aduziu: todos trabalham em nossa casa. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Então, essas colocações que o Dene colocou são muito importantes e eu acharia interessante reproduzir aqui um conceito que a dona Laura coloca para a gente explorar um pouquinho, né? Que é esse sentido aqui, que ela explica, né, que seria como um plano aí cartesiano, né? O homem, ele se encontra na horizontal, porque o papel do homem no lar é do progresso comum. Esse é o papel masculino, né? É dar a segurança, é dar a sustentabilidade, dar aí né, todas essas questões do plano comum, do plano físico mesmo, né? Já o feminino, ele está na vertical, né? E
é que aponta para o alto, né? Porque a mulher é responsável pela criação da vida. E não só a criação da vida no sentido de gerar a vida, mas no sentido de cuidar, né? Dessa primeira fase da criança. Né? E ele aponta que isso é um dever sagrado. Né? E aqui no vértice aqui é onde se encontra, que é o lar, que é onde se encontra o masculino e o feminino. Então, quando há equilíbrio, quando há cada um atendendo ao seu papel, não é? Este lar ele cresce de maneira equilibrada aqui, né? Criando aqui a linha do crescimento. É óbvio que a dona Laura e nem o André Luiz querem transmitir uma ideia de que a mulher tem que ficar no lar cuidando dos filhos, não é? O homem tem que sair para trabalhar, né? Já já eu falo do progresso comum, eu explico melhor. E tudo mais. Né? A mulher tem direito a trabalhar? Tem, obviamente, é fruto do tempo e das conquistas. Porém, o que a dona Laura coloca, e o André Luiz também procura reforçar, é que a mulher não pode, né, em nome de buscar um progresso comum, que é o ganho físico, que é a aquisição, né, dos patrimônios, a aquisição do conforto dentro do lar, tudo isso é o progresso comum. Né? Isso é um papel que, no planejamento divino, está mais voltado ao homem, mas a mulher pode colaborar, desde que a mulher não perca em vista essa vértice que é a dela, que é da criação da vida e o papel dela como fundamental na educação da criança. Então, o que acontece? Pode falar. Pois é, Marcos, mas você lendo uma parte aqui do livro, as outras vezes que eu li o livro, eu não prestei atenção, mas devido a essas perguntas, né, aí eu comecei a pensar, porque tem uma parte aqui do livro que diz que a mulher é feita para trabalhos leves, né, como a enfermagem, né, a indústria de linha, né, que seria a costura, essas coisas todas, né. E aí eu fico pensando, né, no nosso caso aqui, que muitas vezes nós, mulheres, não conseguimos cuidar dos filhos, por causa que temos que trabalhar, né? Porque estamos num país que tem essa necessidade, né? E como é que fica esse caso? Porque na verdade, me desculpa, Tânia, não é que este país tenha necessidade, não é? É que nós que caminhamos por essa linha, não é? Porque ninguém te obrigou a vir para cá, né? Nenhum de nós fomos obrigados a vir para cá. Nós viemos por opção e nós sabíamos que na condição de virmos para cá, nós íamos nos sujeitar, né, a regras diferentes das regras que nós estávamos habituados, né? E aí a mulher, como vem para cá e aqui, como nós somos imigrantes, né? E nós viemos com objetivos muito específicos, a mulher abre mão deste papel de criação da vida, né, definido como Dona Laura definiu, para se dedicar mais ao progresso comum. Mas isso é opção, não é obrigação. Então, a gente tudo bem, não é obrigação, mas você sabe que se, por exemplo, se a mulher não trabalhar, o negócio pega, né? Então, nós temos a opção de vir, né? E temos a opção de voltar. Não, mas aí os filhos começam a crescer, começam a se adaptar e fica uma coisa difícil. Agora, nós sabendo de tudo isso, como é que a gente vai com a nossa consciência? Tânia, de novo eu te coloco para você, né? De novo não, né? Mas eu gostaria de reforçar para você, né? Qual é o principal problema hoje dos lares americanos? Você entende? Você concorda que a forma como a mulher hoje, aqui nos Estados Unidos, ela encara, e como toda a sociedade americana encara o lar,
não há aquela mesma preocupação e aquele mesmo carinho que há no lar latino, no lar dos brasileiros, né? E é por isso que as crianças americanas, elas têm uma série de problemas, não é? Na educação, na violência, no uso de drogas, na sexualidade muito precoce, e tudo isso é justamente por falta de equilíbrio nesta linha que eu estou querendo mostrar para vocês, que é se a mulher, apesar de trabalhar, mas ela procurar se equilibrar o trabalho dela, a busca do progresso comum, que é a atribuição sem a machismo aqui, sem nada, né? Vamos deixar muito claro isso. Mas é mais atribuição do homem, né? Quando ela tende mais para esse lado, há o desequilíbrio no lar e há prejuízo na formação moral e na formação educacional das crianças. Então é isso que é importante a gente perceber, né? Então a gente colocar que nós somos forçados a trabalhar e etc e tal, né? Você pode trabalhar, você pode, mas eu conheço várias mães aqui que trabalham, mas elas conseguem equilibrar e manter aquela vigilância, aquele carinho, aquela preocupação com os filhos, da mesma maneira que era no Brasil. Então aí se mantém o equilíbrio. O que não se pode é pender demais para o lado do progresso comum e abrir mão do que é mais importante, do que é primordial para ela, que é a criação da vida. A educação, É. eu também me coloco nesse lado, que eu também consegui fazer isso, mas eu vejo, infelizmente, não só americanos, mas brasileiros nessas condições, entendeu? Porque é a exigência do trabalho. Eu fico muito com uma vez que nós ouvimos, não sei se você estava, né, que foi ouvido uma análise do Raul Teixeira sobre este assunto dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Né? Sim, eu estava. Então, nós estamos aqui por opção. Nós aceitamos as regras por opção nossa. Né? Então, foram opções. E como é opção, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Né? E se essas opções elas forem diferentes daquela programação que eu aceitei antes de reencarnar, eu vou pagar as consequências por isso. Então, pois é isso daí, porque a gente não sabe, né? Como é que a gente vai saber isso? A gente sabe que, conforme foi colocado aqui, a mulher ela tem um papel fundamental, né? É por isso que Deus fez o homem e mulher, não é? Porque se não era para a mulher ter um papel e o homem ter um papel, Deus faria tudo igual, não teria distinção, não é? Tudo seria a mesma coisa, e então, se Deus teve um trabalho de criar o feminino e de criar o masculino com características diferentes, né? A mulher com aptidões próprias e o homem com aptidões próprias deve ter algum motivo, porque senão seria tudo igual. Né? E quando a gente desvia disso, usando o nosso livre-arbítrio, né? E a gente pende mais para um lado ou para o outro, há consequências. Né? Nós não vamos dizer se é certo ou errado, não. Né? Não é pecado, não. Há consequências, não é? E as consequências serão maiores quanto maiores forem os desvios que forem provocados na nossa no compromisso que a gente assume quando aceita receber filhos aqui no plano físico. Porque também é uma opção nossa, não é? No nosso livre-arbítrio. Então, quando nós assumimos o compromisso de receber filhos, junto vem o pacote todo, que é nós ajudarmos na formação moral, na formação educacional, né, dos filhos. E se a gente abre mão disso em nome de ganhar dinheiro, porque as dívidas são grandes, mas as dívidas são grandes porque a gente quer ter as coisas, porque a gente quer, né? Tudo é opção nossa, né? Tudo é opção e, obviamente, estão sujeitas à lei de causa e efeito e todo o resto, que são leis gerais do universo. Não é isso, Tânia? Sim, e depois não pode ficar com consciência de culpa, porque foi opção. Né? Tudo bem. Paciência, né? Você
está indo muito... A sua voz está muito baixinha. Eu acho que o microfone saiu um pouquinho do lado. Oi, está escutando? Não, está muito baixinho. É que quando você me pergunta, eu demoro para clicar o botão. Não, mas é que parece que o seu microfone está meio fora, então parece que você está falando bem de longe. É mais nesse sentido. Ok, gente? Então ficou claro esse papel, que isso é muito importante, porque nós estamos falando do lar, né? E lá no nosso lar, o lar lá, apesar de que lá os espíritos eles já assumem a forma adulta, né? Mas o lar lá é uma coisa muito séria, né? E lá eles se juntam, tanto que a dona Laura falou, todo mundo trabalha, todo mundo busca evoluir, né? Mas ela lá continua com o papel de mãe do Lísias e já são grandes, já não precisam mais dela. Mas este papel, e vocês observam o quanto Lísias e as meninas, né, ouvem a dona Laura, como respeitam ela, por quê? Porque foi criado, né, nós vamos ver daqui a pouquinho uma pergunta em que nós vamos ver a vida, né, da dona Laura enquanto no plano terrestre, para a gente ver como foi o comportamento dela, na medida em que ela soube transformar na Terra a mesma estrutura do lar que tinha no nosso lar. E é por isso que eles respeitam demais ela, e ela foi beneficiada por isso, por ter compreendido bem isso tudo. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver questões falando sobre isso. Alguém mais teria alguma dúvida, mais alguma colocação que queira fazer, por favor? Legal, né, Tênis? Muito bom, né? O respeito, é a compreensão mesmo de que são almas, independente da relação de maternidade e paternidade, mas são almas que se amam muito, né? E que construíram uma história junto, né? Na Terra, e agora estão continuando, porque ela começou no plano espiritual, né? E ela retornou para lá e continua muito bonita e sempre crescendo, né? Sempre, muito bom. Então vamos adiantar para a próxima questão. Né? Existe propriedade individual na colônia? Então vamos lá. Vamos participar, gente. Ninguém fala. Oi. Opa, bom, obrigado, Denis, por me salvar. Eu esperei o pessoal responder aí, mas eu vou... Deu um tempinho, mas já que ninguém falou nada, eu vou... Te agradeço muito. Agradeço muito. Então tá, existe propriedade individual na colônia? Então a Laura continua a esclarecer o André, né? Como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam um patrimônio comum sob controle da governadoria. Porém, cada família espiritual pode conquistar um lar, só um, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora. Então, existe sim a propriedade individual, né, na colônia, né, Marcos? De acordo com essas colocações que ela colocou. Sua voz, Marcos, não está aparecendo. Obrigado. Eu pus mute aqui, esqueci. Obrigado, Tênis. Na verdade, existe somente a propriedade do lar, né? Porque o restante não há propriedade individual, porque tudo é dado pela governadoria, né? E essa propriedade ainda é relativa, ela não é definitiva, né? Porque nem faz sentido falar de propriedade no plano espiritual, né? E outra coisa interessante é porque a dona Laura fala que é uma espécie de dinheiro, né, o bônus hora. Mas não é uma espécie de dinheiro, porque o bônus hora ele é patrimônio seu. São horas trabalhadas suas, então não é dinheiro, não é coisa que você chega lá e paga com ele.
Porque é uma ficha de trabalho que você tem e nessa ficha está lá marcada que você teve 30.000 horas trabalhadas em tal departamento. E essas 30.000 horas te dão direito a ter uma casa. Aí, não é porque você comprou a casa que você deixa de ter as 30.000 horas. Você tem elas. Porque é o patrimônio teu, foi trabalho teu, foi dedicação tua. Por isso que ele não é dinheiro. Porque você não paga, você não pega e troca aqueles bônus horas pela propriedade. Porque é uma ficha individual e lá vai continuar sempre que você trabalhou 30.000 horas. Vocês entendem a diferença? Né? Eles não precisam das coisas materiais. Né? Exatamente. Né? Sim, Então, Marcos, eu tive a curiosidade de ir no dicionário procurar, né, o que significa dinheiro. Aí, lá o dicionário coloca lá que é um valor, é qualquer moeda, né, de metal ou de papel que representa um valor, é um valor representativo. E da mesma forma, eu acho que o bônus hora também é uma forma de representação do seu trabalho, da quantidade do seu trabalho, né? Então, da mesma forma, é um valor representativo. Então, o conceito que nós damos ao dinheiro aqui no plano físico é que é muito errado, né? Que o conceito que a gente dá seria aquisições, poder, né? De uma certa forma, o conceito que nós damos é que é errado, não o conceito real do que é o dinheiro, né? mas o que eu queria que você entendesse que é uma grande diferença é essa, né? Por exemplo, se você tem 30.000 dólares no bolso e você quer comprar algo, você vai lá, compra esse algo e dá os 30.000 dólares. E aí você não tem mais 30.000, você tem o bem que você comprou. No caso aí, você tem o bônus hora. O bônus hora ele não é dinheiro, por quê? Porque você vai lá com esses 30.000 bônus hora, você adquire o direito de ter a casa, mas você continua com os 30.000 bônus horas. Você não troca, você não... Porque o dinheiro em si, ele é um instrumento de troca. Né? Eu dou o meu trabalho e eu recebo um papel que tem valor, porque alguém diz que aquilo vale 100 dólares, cada papelzinho daquele. Né? E depois, quando eu quero alguma coisa, eu dou este papel, né, e a pessoa me dá o bem. Então, essa que é a função do dinheiro, é intermediar as coisas. Porque antigamente, quando não havia dinheiro, eu dava o meu trabalho e pegava a mercadoria em volta. Aí se criou o papel, a moeda, para poder facilitar isso. Mas o dinheiro, ele em si, para que você tenha a coisa, você perde ele, você dá ele em troca. Aí, no caso da aquisição, você não dá ele em troca. Ele é um direito que você vai ter sempre. Você consegue adquirir o direito de ter a casa, mas você continua com os 30.000 bônus hora. É lógico que ele está vinculado àquela casa. Né? Inclusive no caso da Laura, né, o marido dela que conquistou a casa e ela, por não ter ficado no umbral, já foi direto para casa, né? Depois nós vamos estudar a questão da herança e nós vamos ver sobre isso, que é interessante, depois nós vamos explorar isso tudo. Né? Marcos. Oi, boa noite, André. Boa noite de novo. Deixa eu fazer uma observação rapidinha aqui. No texto, estou lendo aqui, mas cada família espiritual pode conquistar um lar apresentando 30.000 bônus hora. Aí não está falando em comprar, Exato. O conceito de bônus hora é mais um status do que uma moeda, né? Exato, exato. Por isso que eu sempre... porque como ela diz que é uma espécie de dinheiro, mas não é dinheiro, né, gente? E é por isso que é colocado que a propriedade é relativa. Porque você não compra, ela não é a propriedade sua. Não, né? Você tem o direito a usar aquilo, né? É que nem aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu não sei, né? Mas eu não sei se vocês sabem, principalmente os cariocas, é bom que saibam, né? Que toda a orla marítima, você não tem a propriedade, né? Você pode comprar um apartamento, você não compra um apartamento na praia de Copacabana. Você compra o direito que a Marinha te dá de você usufruir daquele espaço por determinado tempo. Porque, por lei, a propriedade de toda a orla e da beira de rios no Brasil inteiro
ela é propriedade da Marinha, ela é propriedade do governo brasileiro, não é propriedade individual. Então ela é relativa, é a mesma coisa lá. Você tem o direito de usufruir aquilo e só você e a sua família e os seus convidados usufruírem aquilo, mas você não é dono da terra, porque a terra onde está a tua propriedade não é tua, é da Marinha. Então é mais ou menos... É assim mesmo, Marcos. Eu sei que é. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual, nada é nosso, né? Tudo é de Deus, tudo é emprestado. No fundo é isso, né, Dani? No fundo é isso mesmo, né? Nós achamos que somos dono, mas... Isso, de uma certa forma, como se diz, seria um erro nosso acreditar que quando a gente chegar do lado de lá, que tudo vai ser muito fácil, né? Por exemplo, eu vou conseguir tudo muito fácil. Não, através de trabalho, do mesmo jeito que é aqui na Terra. Só tem esse caminho. Não tem outro jeito. Então, só para a gente ler, né? A propriedade na colônia é relativa, as aquisições são feitas à base de horas de trabalho, o bônus hora, no fundo, embora não sendo dinheiro, serve para a aquisição de utilidades existentes na colônia. E qualquer delas pode ser adquirida com esses cupons. As construções em gerais representam patrimônio comum, mas cada família espiritual pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, conforme o Dene nos falou. E a casa de Laura foi conquistada pelo trabalho de seu esposo Ricardo, que desencarnou 18 anos antes. Né? Então este é o conceito geral. Mas roupa, e outra coisa interessante, né, que diferente aqui da Terra, aqui na Terra existe o desemprego. Né? O desemprego involuntário. Você quer trabalhar, mas não tem trabalho. Lá no nosso lar não existe desemprego involuntário. Existe só o desemprego voluntário. Você não quer mesmo, quer ficar só lá nas colônias de repouso, aí você fica. Não é? Mas não há o desemprego. Mas mesmo assim eles ganham a roupa e a comida, né? Independente, todos têm o direito à roupa, comida, né? A diversão, tudo isso. Todos eles têm direito. Independente de trabalhar ou não. Né? Ok? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma colocação aí? Ok. Então vamos mais um pouquinho para frente. Por que Laura, ao desencarnar, não passou pelo umbral? Não é que ela não passou pelo umbral, a pergunta está mal feita, né, gente? É porque Laura, ao desencarnar, só passou rapidamente pelo umbral. Né? Ela não ficou nenhum tempo sequer no umbral, só o tempo necessário de chegar ao nosso lar. Por quê? Posso responder? Pode, maravilha. Você já pôs aí? Só. É porque eu fui apertar o botão aqui e apertei no lugar errado. Tá bom, então eu vou fazer um resuminho. Muito moça ainda, com os filhos tenros, teve de enfrentar serviços rudes. À custa dos testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constitui valiosos recursos para a elevação e a defesa da alma. Né? Então a gente volta àquele gráficozinho que eu coloquei. Então vocês veem aí, né? A dona Laura ficou viúva, muito jovem. Na medida em que ela ficou viúva, o que aconteceu com a parte horizontal do nosso gráfico? Deixou de existir, porque o marido desencarnou. É ele que cuidaria dessa parte. Então a dona Laura teve que cuidar de ambos os aspectos, né? Tanto o plano vertical, que é o papel original dela, quanto o plano aqui horizontal, que seria função do marido. Então, por que ela ficou pouco tempo né? A passagem dela por umbral foi muito boa, né? Aí, gente, Porque ela conseguiu, né, a educar os filhos e ter trabalhar, né? Porque apesar... Fez os dois papéis. Apesar dela ter que assumir este papel horizontal, ela não fez isso. Ela não deixou de fazer o papel vertical que era o dela de mãe.
ela soube conciliar, né, com um esforço dobrado para dar conta dos dois planos, os bens comuns da terra e a educação dos filhos. Vocês entendem? E é este que é a questão que a gente está querendo forçar bastante, né? Porque sempre que isso aqui está em equilíbrio, aqui nós temos uma perpendicular perfeita, aí o lar está em equilíbrio e está de uma maneira como seria ideal. Por isso que ela não passou muito tempo no umbral, né? Então, só para a gente ler, né, foi bem o que a Tânia colocou, maravilhoso, né? Laura ficara viúva muito jovem, com os filhos ainda pequenos, e teve de enfrentar serviços rudes no planeta. Os filhos desde cedo foram habituados ao trabalho árduo. Já fechou, viu? É a Lourdes chegando. A existência laboriosa livrou-a das indecisões e angústias do umbral, por colocá-la a coberto de muitas e perigosas tentações. Encontrar Ricardo representava o céu para ela. A casa em que morava fora inaugurada com sua chegada. Mais tarde, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se ao casal, aumentando a sua felicidade. Né? Então, é isso que é uma coisa importante para a gente estar aí observando, que é realmente essa ideia de que eles estão querendo passar para nós do gráfico aí e do buscar o equilíbrio. Né? Mesmo que, como a Tânia colocou, desde que a gente venha para os Estados Unidos e tenha que trabalhar para ajudar no sustento, porque aqui o custo de vida é muito alto, aqui, né, a tentação para adquirir os bens, né, o conforto no lar e tudo isso é muito acessível, apesar de que tem um preço e tudo mais. Mas a gente não deve, né, deixar de montar essa equação e que o nosso gráfico ele procure ficar o mais equilibrado possível, né? Que é a parte que cabe aí do casal, na construção de um lar, como é planejado no plano espiritual. Né? Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Nossa, maravilha, hein? Ninguém tem dúvida de nada. Que maravilha, hein? Tem uma turma aí que está muito calada, hein, gente? Ó, é gente que costuma participar mais e está muito calada aí. Ou deve ter visita em casa e ela está assistindo escondida, ou então alguma coisa está errada, né? Mas vamos em frente. Como Laura teve acesso à lembrança de seu passado? Que é uma coisa que a gente quer demais aí, né? A gente acha que morre, chega lá no plano espiritual, já vai lembrar de tudo, né? Então, quem gostaria de fazer aí as colocações sobre o assunto, por favor? Eu posso ler o Quirinho. Oba! Maravilha! Ok. Ela explicou que ela tiveram que fazer um minucioso exame das impressões. Eles encaminharam eles aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. E eles tiveram acesso, em primeiro lugar, à seção de arquivo, onde todas as pessoas, né, têm anotações particulares. Foram aconselhados também pelo Ministério a lerem as próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Muito bom, obrigado, Valquíria. É interessante, eu vou ler o texto aqui para complementar, né, porque a Valquíria ela abordou os pontos fundamentais, e depois a gente comenta um pouquinho, né. Então, olha lá, né,
As lembranças das vidas pretéritas é proporcionada aos espíritos gradualmente. No caso de Laura, só depois de algum tempo é que ela e Ricardo tiveram acesso ao seu passado. Primeiramente, na seção do arquivo, os técnicos do esclarecimento aconselharam-nos a ler suas memórias. Durante 2 anos, abrangendo o período de 3 séculos. Não foi permitido recordar as fases anteriores, porque ambos foram considerados incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, foram então submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Técnicos lhes aplicaram passes no cérebro e Ricardo e Laura ficaram senhores então de 300 anos de memória integral. Então vamos entender aqui o que quer dizer tudo isso aí, porque é muito interessante, né? Então, o primeiro aspecto é a lembrança ao nosso passado, ele é gradual, de conformidade com o nosso desprendimento das coisas físicas. Então, quanto mais nós estamos apegados aos sentimentos, às questões da matéria, mais fica escondido essas nossas lembranças de nós mesmos, não é? Então, conforme a gente vai se desapegando, né, das coisas materiais, mais a gente vai penetrando neste nosso universo interior. Né? Depois aí, né, eles tiveram, no caso deles, né, eles tiveram acesso ao passado, né, nas sessões do arquivo. Né? Como é que eles foram ler as memórias, gente? Como é que vocês imaginam isso? Né? Que eles foram numa sala enorme, aí lá tinha um monte de arquivo de aço, cheio de gavetas com nomezinhos, aí eles viram lá, né? Laura não sei o quê, abre a gaveta, tira a pastinha dela e lá está arquivado todo o passado dela. É assim? O que vocês acham? Não, Tânia, como é que é então? Recordando, né? A Valquíria está dizendo que é a própria consciência, né? Recordando e através... Meu Deus do céu, estou aqui falando e ninguém me escuta. Não, nós estamos ouvindo. Pode falar, filha. Tá. Não, é porque eu tinha apertado o botão. Não, mas nós estamos ouvindo. E como acontece, né, muitas das vezes, através de aparelhos, né, que são colocados, né, em telas, mas é de acordo tudo com a nossa própria lembrança, né? E a nossa lembrança está onde? Na consciência, né? Está na consciência, além do mais, está tudo gravado no nosso perispírito também. Né? A nossa consciência, é por isso que é feito 2 etapas aqui, que a gente vai discutir agora, que é uma coisa muito importante. Né? Porque só no final é que eles tiveram a memória integral. Né? Porque a memória integral, primeiro vem a lembrança, que a lembrança está gravada no nosso perispírito. E aí, através de equipamentos, através de processos, eles tiveram acesso a essas lembranças. Né? Mas junto com... veja como o plano espiritual é tão maravilhoso com a gente, que a gente tem acesso à lembrança. Então a gente vê aquilo, mas a princípio é como se fosse um cinema mesmo, que a gente está vendo alguma coisa que não tem nada a ver com a gente. É como se fosse uma história ali passando. Por quê? Porque a gente não teve acesso ao sentimento. Então a gente vê a imagem, mas nós não temos o sentimento ligado àquela imagem. Só depois que a gente já está suficiente fortalecido, já está ali, né? Ele diz aqui, ó, né? A penetrar nos domínios emocionais da recordação. Porque só depois de um tempo, quando nós já estamos ali um tempo suficiente no nosso lar, já estamos ali mais habituados àquele ambiente, é que a gente, já estamos mais educados emocionalmente, é que a gente vai ter acesso aos sentimentos que aquelas lembranças trazem. Porque se a gente receber o pacote todo junto,
Nós vamos sentir raiva das mesmas pessoas que a gente sentia, a gente vai odiar os mesmos que a gente odiava, a gente vai amar os mesmos que a gente amava, porque nós ainda não estamos educados, nós não conseguimos separar as coisas. Isso seria muito prejudicial. Então, primeiro a gente tem a lembrança sem o sentimento, e depois que eu educo, eu vou ter o sentimento. Aí eu tenho a memória integral. A memória integral é a lembrança com o sentimento, mas agora o sentimento educado. Vocês conseguem entender este conceito, que ele é muito útil para nós? Principalmente para nós usarmos aqui mesmo, né? Eu já tive conversando com certas pessoas e eu já dei a sugestão, né, para que muitas vezes, em algumas situações da vida, que a gente procure olhar aquilo, mas olhar como se não fosse com a gente mesmo, porque aí você não põe o sentimento, e aí você consegue analisar friamente aquela situação, e aí depois você consegue reeducar o seu sentimento. Porque se você analisa algo sem o sentimento, você consegue enxergar melhor os motivos que levou a pessoa que te irritou, a pessoa que te magoou, né? E aí você consegue trabalhar melhor isso né? Então o sentimento só vem quando você está pronta para ele, Cleila. Porque se vir tudo de uma vez, a gente cai nos mesmos erros do passado. Então a gente vai tendo a lembrança primeiro, que a lembrança está sem o sentimento, é como um filme que a gente assiste e que nós não sentimos que tem nada a ver com a gente. E aí conforme você vai se educando, você vai se melhorando, aí você vai ter o sentimento. A lembrança só é útil se for edificar. Perfeito, Dani. Oi. Aqui está falando que ela teve as lembranças gradativas, né, de vidas pretéritas. Uhum. No caso, 300 anos. E o André Luiz, mesmo no umbral, ele tinha lembranças da última encarnação dele. Ele foi para o nosso lar e continuou tendo lembranças. Não, da recente, né? Da última encarnação dele. Só dessa aí. A gente sempre tem da última mesmo, porque ela ainda está na nossa... Né? Então, ela é muito recente. No caso, a dona Laura, ela teve acesso ao passado remoto já logo nos primeiros tempos, assim que ela passou por isso. Não. Demorou um pouco. Né? Se você for ler o texto lá, você vai ver que não foi assim de imediato, não. Ela chegou no nosso lar só depois de algum tempo é que ela e Ricardo tiveram acesso ao seu passado. E esse tempo não foi pouco, não. É algum tempo mesmo. São anos aí que ela trabalhou lá, que ela se educou, para depois ela ter acesso, e primeiro só as memórias, sem os sentimentos, e depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, aí que eles foram submetidos a operações psíquicas, a fim de que tivesse as emoções, que eram os sentimentos. Entende? Então não é coisa. Não adianta, gente, a gente achar que vai chegar lá no plano espiritual e rapidinho. Não. É anos para que a coisa. E quanto mais apegado, quanto menos a gente se libertar de tudo, mais tempo vai demorar. Não é assim, não. Vai demorar mesmo. E a gente só vai recordar da última encarnação, que é a que a gente acabou de sair, né? Também se a gente não lembrar o que as burradas que acabou de fazer, aí tá ruim, né? Isso a gente lembra. Tá certo, gente? Claro? Viu quanta coisa boa a gente vê, né? Então aí vamos lá a questão da herança, né? Os bônus horas são não aplicados, tá vendo? Não aplicados, não é não gastos, né? Podem ser transmitidos aos filhos? E a resposta é, quem se habilita? A Temis falou que não. O que vocês acham? Eu acho que sim. A Valquíria também falou que não. A Lourdes está falando que sim. Não diretamente, né? Porque, como você disse lá atrás, a gente leu, é em benefício comum e não próprio. Então, os bônus horas vão ser utilizados para interceder em favor de alguém. É muito importante a gente perceber essa diferença, né, gente? Não é transmitido.
mas nós podemos usá-los em benefício de alguém. Né? Isso é muito importante, né, gente? Então, olha lá, vamos ler o texto aqui. Né? O bônus horas não é uma moeda, mas uma ficha de serviço individual que funciona como valor aquisitivo. A produção de vestuário e alimentação alimentares pertence a todos em comum. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Os que se esforçam na obtenção de bônus horas conseguem, no entanto, certas prerrogativas na comunidade social. Cada habitante, olha, isso aqui é importante, gente. Cada habitante da colônia deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil em cada 24 horas. Deve dar, mas não é obrigado. Deve. Né? No inglês isso é muito bom, que você tem o verbo ali que ele é diferente. Né? O can, o must, o could, tem o deve no sentido diferente. Aqui é um sentido de que não é uma obrigação, mas é should. Isso. Muito obrigado, Valkyrie. Né? Não é obrigação, né? Mas, olha, é muito aconselhável. Seria o should, você deveria, olha, porque é bom para você. Né? 8 horas de serviço em cada 24. Como os trabalhos são numerosos, permite-se que o trabalhador dedique por dia 4 horas de esforço extraordinário. Assim, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana. Sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. E a dona Laura falou lá, né, que quando ela trabalha como mãe adotiva é duplicado, né? O padrão de pagamento vale para todos, estejam na administração ou na obediência, mas modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos serviços. Então não é assim, não é porque você é chefe que você ganha mais do que o outro. Não, é a natureza do serviço e é como você se dedica a ele. Né? Então há o bônus horas da regeneração, o bônus horas do esclarecimento e assim por diante. Os espíritos podem gastar os bônus horas conquistados, assim como utilizá-los em benefícios de outros. Quanto maior a contagem do tempo de trabalho, maiores intercessões podem ser feitas. Então o bônus horas pode ser herdado? Não, porque é conquista individual. Eu posso usá-lo em benefício dos outros? Pode, e normalmente faz, porque é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para conquistar para os outros, não para nós mesmos. Por quê? Porque no plano espiritual não há propriedade, não há os bens. Ele é comum a todos. Então você não trabalha para comprar coisas para você. Você trabalha para ter o direito de ajudar a quem você ama. Maravilha, né, gente? Quem dera um dia a Terra atingisse esse nível, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? As economias em bônus horas revertem ao patrimônio comum quando o espírito regressa à crosta em nova encarnação. A família tem apenas o direito de herança ao lar, mas a ficha de serviço autoriza o espírito com crédito de bônus horas a interceder por outras pessoas, além de assegurar o auxílio da colônia durante a sua permanência nos círculos carnais. Isso aqui é importante, gente. Né? Então, se você tem uma ficha de bônus horas bem recheada, quando você encarna, você tem um monte de amigos espirituais que, por a tua dedicação, eles vão estar te assistindo de uma forma mais perto, mais presente, e você se beneficia disso. O verdadeiro ganho da criatura é, assim, de natureza espiritual, no capítulo da experiência. Laura, por exemplo, voltaria à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação para o êxito desejado nesta encarnação que ela vinha. Vocês veem que maravilha que é a organização e a maneira como as coisas funcionam no nosso lar? Fantástico, né, gente? Fantástico. Então vamos, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, senão nós vamos para a próxima pergunta. Alguém gostaria de
fazer alguma colocação? Quanto mais trabalha, mais preparado para reencarnar. Muito bem, é isso mesmo. Casal Temes André. Então vamos lá. Qual a função da TV na colônia? Passar o programa do Silvio Santos, e Domingão do Faustão e futebol para os homens. É isso daí que é a televisão. Não é isso, gente? Novela para as mulheres. É isso, gente? Quem me ajuda? Marcos, no texto aqui está falando que a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. Muito bom, Dele. Então, vamos ver algumas coisas aqui interessantes, né? Então, primeiro nós temos que ver lá, né, que a televisão chama atenção por causa deste compromisso aí de paz, né? E o André ele narra, né, que ele estava ali naquela situação e ele via ali grande paz envolvia a colônia. E Lísias explicou o fato dizendo que há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desta forma, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Perene significa que dura o tempo todo, né? Contínua. Daí nascerem as vibrações de paz que tanto impressionaram o André Luiz, né? Isso aí é um compromisso que a gente também teria que ter aqui, de manter os nossos pensamentos, né, sempre elevados ali, sempre voltados ao bem, para beneficiar a todos, né? E aí vem lá, o Lísias ligou a televisão, né? Lísias sintonizou um aparelho de televisão que transmitia noticiário da emissora do posto 2 de Moradia. Moradia era uma velha colônia de serviços muito ligadas às zonas inferiores. E aí a gente ficava sabendo que era agosto de 1939, né, que o André Luiz estava vivendo ali, e a emissora apelava pela paz no planeta, informando que negras falanges da ignorância, depois de espalhar os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercavam as nações europeias, impulsionando-as à guerra. Lísias explicou que as notícias da Terra eram censuradas em nosso lar, em razão do prejuízo que as más notícias já produziram nos habitantes da colônia, quando a comunicação era livre. Então, olha que interessante, né? Então, no passado, no nosso lar, a televisão transmitia notícias ali do Rio de Janeiro, né? Porque a colônia estava ligada ao Rio de Janeiro, e a turma ficava assistindo ali o tipo jornal nacional, que devia ser ali um jornal espiritual ou coisa que eu faça, né? E ficavam dando notícias do Rio de Janeiro. Então imagina nos dias de hoje o pessoal lá no nosso lar ouvindo as notícias no Rio de Janeiro, né? Chacina no Vidigal, tráfico de drogas, guerra de quadrilhas de tráfico de drogas no Morro Dona Marta, crianças morrendo baleadas com balas perdidas, né? Imagina o quanto isso não afetaria aquelas pessoas que ainda não estavam completamente, né, desligadas da Terra. Então isso impedia que houvesse esta harmonia e essa paz que se refere na parte de cima do texto, né? Então as notícias do Rio de Janeiro e nosso lar foram proibidas. O pessoal não tinha. Mas nesse caso especial, que era um fenômeno, né, um acontecimento a nível mundial e que vinha afetando ali a harmonia de toda a Terra, eram emitidos apelos a que se redobrasse esta harmonia, essa vibração no nosso lar, para que essas vibrações fossem direcionadas aos países da Europa, né? E no intervalo, o que a televisão passava? Músicas suaves, né? Eram transmitidas pela TV, entre um e outro apelo em favor da paz. Mas, infelizmente, a guerra que acabou acontecendo e durou vários anos era iminente. As nações haviam se nutrido de orgulho, vaidade, egoísmo, etc. E agora experimentavam a necessidade de expelir os venenos letais. Foi o que explicou Lísias a André Luiz. Aí mais ensinamentos maravilhosos, né?
Olha lá, né? Se a TV, o Dene está dizendo aí, né? Se a TV só passasse filme espírita, o mundo seria outro, né? Mas infelizmente nem todo mundo da Terra ainda é espírita, né, Dene? Então tem muita gente que não ia conseguir, né? Infelizmente, né? Mas a Terra está entrando aí no mundo regenerado e isso, se Deus quiser, a Terra encarnada vai ser mais semelhante ao nosso lar quando nós estivermos aí mais firmes aí neste mundo regenerado que nós já estamos entrando, né? É uma questão de tempo. Talvez não para nós, mas aí os nossos netos já vão estar vivendo, né? Filmes com boas mensagens, filmes, né, sem violência, sem uma série de coisas aí que têm sido tão prejudiciais, né, para todos nós, né? Mas alguém gostaria de fazer mais alguma colocação para que a gente possa passar para a pergunta seguinte, né? Ganharmos tempo. Então, é isso aí, Valquíria, né? Não é porque tem violência que a gente precisa escolher a programação mesmo, né? E selecionar bem o que vamos estar fazendo com as nossas horas de lazer, né? Valorizar as nossas horas de lazer com coisas edificantes, né? Pode um espírito ser perturbado pelos familiares encarnados? O que vocês acham? Olha lá. Sim, e muito. Claro. Terrível, né? Não só pode, como é o que mais acontece. Infelizmente, né? Principalmente por herança. A herança, que a Lúcia está falando aqui, é o próximo tema, né? Nós vamos falar dele daqui a pouco, né? Então, alguém gostaria de tecer alguns comentários antes da gente ler o texto sugerido aí pelo programa? Então, vamos ao texto. Então, olha lá, né? Pode um espírito ser perturbado? Nas câmaras de retificação, porque lá nas câmaras de retificação é onde está realmente o pessoal em piores condições, né? Então, o André Luiz nos narra lá, né? O quadro era desolador. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. De repente, um ancião, gesticulando e agarrado ao leito à maneira de louco, gritou por socorro. Ele queria sair, ele queria ar. Por que Ribeiro teria piorado tanto? A explicação do assistente Gonçalves, trabalhador ali da Câmara, né, foi de que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental dessa perturbação. Fraco e sem força mental para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, Ribeiro não conseguia resistir. Aí foram dados passes de prostração, né? Já tinham sido aplicados pouco antes para acalmar o enfermo. Tobias explicou então que era preciso que a família dele recebesse maior carga de preocupações para deixar Ribeiro em paz. Olha que interessante, gente, como é que o plano espiritual trabalha, né, gente? Você vê como as coisas, né? Então, como a família não deixava o pobre do Ribeiro em paz, né? E aquilo era uma coisa recorrente e estava prejudicando demais o Ribeiro, como forma de auxiliar o Ribeiro, eles iam dar preocupações para a família dele. Problemas, porque aí eles iam se preocupar com os problemas, falta de dinheiro, falta de sei lá o quê, né? Doenças não graves, coisas deste tipo, porque aí desvia os pensamentos da família para aquela nova preocupação e deixa o pobre do Ribeiro em paz. Porque o que aconteceria se essas preocupações, meu Deus, fugiu a palavra. Essas providências não fossem tomadas, né? No extremo, o que aconteceria com o Ribeiro? Se a família continuasse a insistir em sobrecarregá-lo com essas vibrações desequilibradas
e com esses pensamentos aí terríveis. O que aconteceria com ele, gente? Quem arrisca aí um palpite? Ou sexta-feira brava, hein, gente? Simplesmente ele não ia conseguir ficar no nosso lar, gente. A atração que os pensamentos dos familiares iam produzir em cima dele ia se tornar de tal maneira tão intensa que ele não ia conseguir se manter no nosso lar. Ele iria sair do nosso lar, não haveria como ser impedido por aqueles que ali o auxiliam, e ele infelizmente ia para a terra, e ia ficar preso ao lar, preso à família ali, né? E infelizmente acabando piorar, porque ele ia estar em desequilíbrio, por ter abandonado o tratamento e tudo mais, né? E ia aí prejudicar o lar dele e agravar ainda mais a situação, né? Então é assim, né? Tem uma história, né, que é mais ou menos para ilustrar isso tudo, né, que quando teve a Revolução Russa, né, como é que os bolcheviques fizeram, né? Todo mundo que tinha propriedade particular, né, as pessoas ricas que tinham aquelas casas enormes, as casas dele foram tomadas pelo Estado, e aonde ele morava ali, marido, mulher e 2, 3 filhos, eles punham ali 10, 15 famílias para morar junto com eles e ocupar aquele local, né? E aí, quando o dono da casa, né, o antigo dono, ia reclamar para o governo tinha uma medida muito simples e muito eficaz, né? Ele deixava aquelas famílias e punha um bode lá na casa, né? Vocês já ficaram na companhia, assim, bem próxima de um bode? Vou falar uma coisa para vocês, bode fede. Então ficava aquelas famílias todas ali, ainda com o bode fedendo. E aí a turma ia lá e reclamava, não, pelo amor de Deus, pode deixar as famílias todas, mas me tira o bode. Então é assim que eles fazem. Quando a gente reclama de um problema, eles dão um problema maior, que a gente se concentra, e quando a gente se livra dele, os outros problemas a gente nem se lembra mais deles, né? E é assim que o plano espiritual trabalha com a gente, né? Quando nós estamos dando muito trabalho para os desencarnados, eles dão trabalho para a gente se manter ocupado e deixar eles lá em paz, né? E é assim que a gente tem que estar procurando aí também viver melhor, né? É isso aí. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu ainda fiquei com uma dúvida. Duvide. Os tipos de pensamentos que eles tinham da família dele era pensamentos relacionados com ele, ou era, por exemplo, do que ele tinha feito durante Não, a vida dele? É aquele tipo de viúva, né, que não aceitava e ficava lá, Ribeiro, por que você morreu? Você me deixou aqui, não pode, eu não posso viver sem você, olha os nossos filhos, né? E os filhos também ali não querendo assumir os compromissos deles e xingando, o pai nos deixou na miséria, agora como é que a gente vai fazer? E aquela história toda. Então, a família toda, né, se revoltando porque o Ribeiro morreu e não dava mais a assistência. Voltamos lá a nossa, né, aqui ao nosso gráfico lá do início, né? Então perdeu isso daqui e ninguém assumiu esse papel. Então ficou sem, e a turma ficava xingando e jogando a carga dessa ausência pelo Ribeiro ter morrido. Então ele sentiu o peso de que ele não era mais essa linha horizontal aqui, e o lar se desestruturou por falta de alguém assumir essa linha. Você entende? E aí a carga vai toda para cima dele, porque o pessoal ficava reclamando e se revoltando e não aceitando a ausência do homem na casa. E isso pesa. Uhum. Isso pesa. Terrível. Né? Ok? Então vamos à próxima pergunta, né? Que que efeito pode o ódio causar sobre os espíritos? E aí é uma parte ali de um relato que é feito no livro, né? E como a Lourdes lá do fundo falou, estava muito relacionada com as questões de herança, né?
e de bens e tudo mais aí, e o ódio por trás disso tudo, né? Então, alguém gostaria de me ajudar aí, comentando alguma coisa sobre esse episódio, por favor? Eu acho que alguém tentou falar e não... Alô? Alguém quer falar? O ódio por si só já diz tudo, né, Marcos? A palavra já não é bonita, o sentimento é menos bonito ainda, e os efeitos em qualquer espírito, né? Como diz no texto, encarnado ou desencarnado, os efeitos são atrozes. Complicadíssimos, né? Uhum. Complicadíssimos. Eu vou pôr o texto aqui para a gente trabalhar um pouco isso, né? Então lá, o pai de Paulina encontrava-se enfermo no pavilhão 5, né? Ainda bem que não é o pavilhão 9 ficou famoso lá em São Paulo. Esbelta e linda, Paulina trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Isso é para mostrar a condição dela já, né? O pai acusava desequilíbrios fortes, de fisionomia desagradável, lar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Quando Paulina se aproximou, o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para ela. Com o olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Ele não podia esquecer o filho, Edelberto, que lhe ministrou o veneno mortal. Seu ódio era grande. Paulina lhe falou sobre o papel da paternidade e a necessidade do perdão. Disse-lhe que a permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Olha as consequências. A mãe estava internada num hospício. Amália e Cacilda, que eram irmãs também, entraram em luta judicial com Etelberto e Agenor, que eram os irmãos, por causa dos bens deixados pelo pai. Paulina disse-lhe então: aqui vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. E em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Depois de descrever os malefícios que as vantagens financeiras trouxeram para a sua família, a filha pediu ao pai que perdoasse. Mas ele se mostrava ainda incapaz de esquecer o gesto do filho que o matou para entrar antecipadamente na posse da herança. E o filho se justifica, né? Porque o Etelberto ele era médico, né? E no conceito dele, ele não matou o pai. Ele simplesmente foi caridoso com o pai, porque na avaliação dele como médico, o pai já estava num processo que não havia como haver retorno, né, do desencarne, e ele só quis dar uma morte digna para o pai. Né? E aí ele aplicou uma dose de veneno no pai, que não deixava rastros, e aí o velhinho bateu as botas, né? E como efeito colateral ele herdou a herança do pai. Né? Então ele procurava se justificar dessa maneira. Mas olha o que provocou no pai, né? E toda a trama que ficou envolvida aí. E aí o que acontece com esses casos? Esses casos vão aí para o nosso André, não o André Luiz de lá, o André Luiz daqui, né? E a turma do grupo mediúnico, que vão procurar auxiliar o plano espiritual a trabalhar esses casos aí, né? Do pai aí, qual é o nome dele? Cadê? Não, acho que nem dá o nome dele, né? É só o pai de Paulino. E aí o Etelberto. Né, gente? Séculos e séculos, gente. Né? Há casos aí em que o grupo mediúnico aqui do Caminho da Luz presencia que já se vem arrastando por séculos estes problemas todos. Gente, né? Então é muito importante e terrível, né, gente? Então é para a gente poder
está aí refletindo um pouco neste grande ensinamento, que é hoje, né, a base de todo, eu diria aí, né, de todos esses capítulos que a gente veio lendo. Aí o André Luiz veio nos trazendo relatos do plano espiritual, mas tem um pano de fundo aí, que é o papel do lar, o papel da mulher e do homem dentro do lar, o que acontece na falta de um e na falta do outro, como temos que estar trabalhando este conceito, né, para que nós possamos construir lares sólidos, né, lares equilibrados, equilibrados em todos os sentidos, espiritualmente, equilibrados materialmente, né, financeiramente, e que tudo funcione, né, de uma maneira em que os espíritos ali encarnados tenham a possibilidade de atingir a plenitude programada naquela encarnação, para que os objetivos traçados no plano espiritual possam ser cumpridos de forma eficaz. Porque quando ele é cumprido de forma eficaz, acontece que nem a dona Laura, que o tempo de permanência no umbral é curtíssimo, é só passagem, rapidíssimo, né? E aí ela teve os benefícios. E porque ela continuou no plano espiritual com este mesmo ímpeto, com essa mesma vontade, não é? Ela trabalhou muito e agora vai reencarnar em condições muito melhores e com um amparo muito grande, fruto das conquistas individuais dela, dos aprendizados que ela teve e pelo trabalho que ela dedicou em benefício do próximo. Esta é a mercadoria, né? Esta é o que tem valor no plano espiritual. No fundo, o dinheiro que vale no plano espiritual é o amor que nós dedicamos ao próximo. E essa é a grande lição destes capítulos que a gente leu. Não é isso? Alguém gostaria de tecer alguns comentários extras, alguma coisa, por favor? A nossa amada daqui para lá. Oi? Não, a Lourdes que fez um comentário aqui, que a nossa mala daqui para lá é só as virtudes. Mas pode falar, por favor, Tânia. Não, o que eu ia falar, né? Tanto o dinheiro válido lá é o amor ao próximo, como aqui também, né? Porque se a gente fazer o que nós temos que fazer, já vamos lá, já com a bagagem, né? Com a burra cheia, né? Como diz meu pai. Né? Isso é o que é importante, né? A gente tentar melhorar aos pouquinhos, né? Não tentar melhorar de tudo, que isso ninguém consegue. Mas aos pouquinhos, quem sabe a gente consegue chegar aos pés da dona Laura. Os pouquinhos e sempre, né? Porque às vezes a gente é pouquinho e raramente, né? Aí é complicado. Tem que ser pouquinho e sempre. Né? Para que aí a soma no final dos pouquinhos seja algo grande, né? E ver a questão dos sentimentos, né? Porque no próprio nosso lar, a gente conseguiu aí ver dois tipos de sentimentos, né? Os sentimentos mais avançados da dona Laura e o sentimento desses espíritos que ainda estão sofrendo com ódio, né? Com raiva, né? E com tudo isso. Então, mesmo no nosso lar tem essa diferenciação, porque o nosso lar ainda está no umbral, né? Ainda não é espíritos perfeitos, são espíritos que vão reencarnar, né? Isso. Então é por isso que existe isso. E eu digo mais, a diferença está entre a menina e o pai, né? Tanto que ele já descreve a menina, ela vinha de vestes radiantes, então já vê que ela era filha, mas ela não se envolveu neste processo todo, e ela já estava em condições de estar ali para ajudar o pai. E o pai totalmente desequilibrado, né? Então, na própria descrição da vestimenta dela, o André Luiz já tenta reforçar essa ideia dessa distância que há entre a filha e o pai, né? Infelizmente, a distância é muito grande. Eu acho que é um livro que deixa assim, a gente só não aprende se não quiser, né? E o problema é que a gente não aprende, porque a gente não quer. Né? Então, não. É o problema, né? Exatamente, Cleilane. É tão simples e nós tornamos tão complicado que Deus me livre, né? Então, gente, lição de casa é ler os capítulos 31 a 41. São 10 capítulozinhos, né? Mas são poucas páginas, porque elas são curtinhas, né? E aí nós temos essas questões aí.
né? Como a justiça divina encara o infanticídio, né? Qual a finalidade dos salões verdes existentes em nosso lar, quem é veneranda, existem fantasmas em nosso lar, que atividade desenvolvem no umbral os samaritanos, como podemos explicar o sonho que André teve com sua mãe, quem é Tobias, e que pessoas moravam com ele. É uma pena que a Dagmar não está aí, porque o Tobias é o sonho da Dagmar lá no plano espiritual. E, finalmente, a Segunda Guerra Mundial criou dificuldades para o nosso lar. Então, aí, a leitura e a gente está refletindo sobre essas questões aí, para que a gente possa explorar bem esses capítulos e procurar aí enriquecer bastante o nosso estudo. Tá certo? Comentários finais, alguém gostaria de comentar algo, acrescentar algo, xingar, duvidar, criticar? Olha, Marcos, eu tenho uma crítica. Critique. Eu tenho uma crítica que o curso é muito bom, estou adorando e como se diz, o ponto de vista, né, que cada um coloca, né, como você vem trazendo essas perguntas, né, para a gente analisar os pontos exatos para a gente poder estar analisando o livro, né, leva a gente a ter reflexões muito mais, assim, porque quando a gente lê o livro, assim, a gente não tem essa percepção. Então, eu estou gostando muito desse curso. Muito obrigado. É só essa crítica. Eu tenho uma crítica. E a minha crítica é muito séria. Tem pouca gente participando. E eu não digo pouca gente, não, porque nós temos aí 30 e poucas pessoas que se cadastraram para fazer o curso e hoje, por exemplo, tem 10 pessoas. Não é isso que eu critico, né? Para mim, 10 pessoas está ótimo. Eu só critico que dessas 10 pessoas, hoje, praticamente só 3 pessoas falaram. Muitas escreveram, mas o pessoal está pouco falando. E este curso é para falar. Então, essa é a minha crítica, que vocês, na semana que vem, falem mais. Né? Não tenham receio de falar, porque é isso que enriquece o curso. Quando vocês vão dando as opiniões de vocês, os pontos de vista de vocês, a gente vai crescendo, porque não é porque eu me propus a dividir esse material com vocês, é que eu sei tudo. E muitas vezes vocês vão fazer colocações que eu não percebi e que vão me ajudar e vão ajudar todos os participantes do curso. Então, nunca se abstenham de falar, porque é muito importante a participação de vocês. Ela é fundamental. Porque se não fosse para vocês participarem, eu fazia o curso sozinho. Né? Então, é para a gente participar como um grupo. Combinado? É para responder agora, gente. Combinado. Combinadíssimo. Combinado. Combinado. Vai, maravilha. Maravilha. É assim que tem que ser. Combinado. Eu não gosto muito também, sabe, mano? Acho que atrapalha um pouco. Não entendi, Valquíria. Eu acho que é pra gente pôr o mute e pôr... Não, mas não tem problema. Um pouquinho, a qualquer momento você pode. A qualquer momento é só você clicar no microfone e fala. Só não pode esquecer de clicar. É porque se o mute não ficar realmente, vai dar muito eco. Porque aí o que eu falo ou o que você fala vai ser retransmitido por quem está ouvindo e o microfone dele vai captar e vai transmitir de novo. Então vai ficar um eco muito grande. E aí a gente não consegue ouvir. Por isso que a gente pede para pôr o mute. Mas é só clicar, fala, clica de novo. É só um hábito da gente fazer isso. Se eu consigo fazer, todo mundo consegue. Se Ô Marcos. Fala, Cleilane. Para mim ficar calado hoje foi um exercício, viu? Mas é bom. Eu realmente não podia falar, mas foi um exercício manter esse tempo todo calado. Mas eu espero que na semana que vem já o Rodrigo não esteja aí do lado, aí para você poder falar, ou então ele
participe conosco também. Vou ver o que eu consigo. Mas é isso aí. Então é isso, pessoal. Agora que você falou, então você vai fazer a prece final, Cleila. Você falou, agora paga o preço. Dá para fazer? Dá. Ótimo. Baixei. Eu quero agradecer ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade que nós estamos tendo, junto com esse grupo, o estudo desse livro maravilhoso, que tanto tem nos trazido informações e aprendizados. E eu quero rogar o amparo dos mentores da nossa casa, dos nossos protetores, a cada um de nós que estamos aqui, neste momento, nos envolvendo nesse exercício de aprendizado. E quero também agradecer a todo o grupo espírita, a todo o plano espiritual que assiste o Caminho da Luz. Essa semana foi uma semana que eu refleti muito sobre a nossa casa e vi a importância que ela tem dentro do meu coração e na minha vida. E eu tenho certeza que todos nós trazemos esse sentimento e nos unirmos cada vez mais, nos afinizarmos num abraço sincero de que tudo vai dar certo, que logo, logo nós vamos estar seguindo em frente, trabalhando para buscarmos o nosso progresso, para evoluirmos e para voltarmos com a mala, pelo menos com um pouquinho de amor dentro dela. Que assim seja. Que assim seja. Maravilhoso. Muito obrigado a todos. E até a semana que vem. Né? Com aí os capítulos 31 a 41. E nós já estamos chegando ao final. Oi, Dene, não ouvi.